Oi, meu nome é Caroline, eu sou professora de língua portuguesa e eu sou uma mulher negra de 34 anos que já viveu algumas situações de racismo na vida. Eu sou de São Gonçalo, uma cidade periférica no Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, e eu estudei parte da minha vida em colégios particulares. Era muito comum ser ou a única ou uma das únicas alunas negras na escola. E isso também, de alguma maneira, se repetiu em outros ambientes da minha vida, assim, de ser uma das únicas pessoas negras. E esse sentimento de estar sozinha é um sentimento bem ruim. São várias as situações que eu já vivi que demonstram o racismo na sociedade. Por exemplo, quando eu estudava num dos colégios particulares, uma vez eu estava com meu namorado, que também era um menino negro, junto de mais um monte de adolescentes, todos eles brancos, todos os outros brancos. E o pai de uma amiga disse que nós éramos um casal de urubus, enquanto tinha um outro casal que ele disse que era um casal de pombinhos. É muito difícil ser uma adolescente comparada a um urubu. E eu acho que na época o meu namorado riu e achou graça da situação, porque ele acreditava que se você se alia a quem te faz uma violência, se você se coloca como parceiro, você não vai sofrer essa violência. Mas isso não protege a gente de nada, né? Eu fiquei muito chateada, saí de perto. Aquelas pessoas, muitas delas deixaram de ser minhas amigas, porque ninguém me defendeu, ninguém falou uma palavra que pudesse se aliar à minha dor. Então, esse foi um exemplo. Quando eu cheguei à universidade, eu encontrei mais pessoas negras e eu acho que na universidade isso não ficou tão marcado. Mas no ambiente de trabalho, sim. Eu fui professora de uma rede de ensino enorme durante 10 anos. Durante muito tempo, eu era a única professora negra dos meus alunos. Não só a única professora, né, mas entre professora e professora, eu era a única pessoa negra naquele ambiente, que era um ambiente de privilégio, considerando que era uma escola de classe média alta, cara, com alunos de maioria branca. Então, a situação de ser, de novo, a única pessoa negra também era uma situação que demonstrava alguma violência e alguma solidão, porque eu não tinha pares, o racismo ele não era discutido, ele não era evidenciado. Ao longo do tempo, isso foi ficando cada vez mais marcante e eu acho que eu consegui me racializar mais também, né? Durante muito tempo eu alisei meu cabelo, eu acho que esse foi um movimento natural de parte das mulheres da minha idade, alisar o cabelo durante um tempo. E quando eu parei de alisar o cabelo, eu ainda trabalhava nessa escola e eu parei de alisar e passei pelo processo que a gente chama de transição capilar, que o cabelo natural vai crescendo. E aí houve um momento em que eu cortei todas as pontas lisas e fiquei com meu cabelo bem curtinho, crespo. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na sala de aula com o cabelo curtinho, super insegura, porque ainda não estava acostumada com a minha imagem, com aquele cabelo curto, porque é um processo de aceitação também, de se reconhecer como uma pessoa negra, porque os seus traços negroides com o cabelo natural se evidenciam mais, você fica indiscutivelmente uma pessoa negra. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na sala de aula, as meninas riram de mim. As minhas alunas riram de mim, assim, o que está acontecendo? O que ela fez nesse cabelo? Eu tive muita vontade de voltar, de não entrar na sala de aula, mas eu acabei entrando. Depois eu falei sobre isso com eles, falei com a turma sobre isso, do quanto era violento, simbolicamente violento, né? Ninguém diretamente falou nada para mim, mas era muito simbólico. A situação de violência racista mais recente que eu vivi foi nessa nova escola em que eu trabalho, que é uma escola pública federal. E eu trabalhei com os meus alunos um texto em que o personagem assustava as pessoas. E ele não sabia por que ele assustava. E ele não diz também como ele é no texto. Depois que a gente terminou de ler, eu perguntei para a turma como é que eles achavam que era esse personagem. E a turma inteira disse que ele era negro.
E aí eu quis saber com a turma por que eles achavam que era um personagem negro. E a gente foi falando sobre a construção da imagem do homem negro como marginal, da construção da imagem do homem negro como criminoso, que isso não é natural, que isso é realmente uma construção, que historicamente nós fomos ensinados a associar o homem negro ao criminoso, que depois da abolição da escravidão não foi feita uma integração das pessoas negras na sociedade brasileira, pelo contrário, elas foram forçadas à marginalização, elas não foram incluídas na escola, não tinha educação para as pessoas negras, não tinha trabalho. Quando elas não foram levadas para total marginalidade na sociedade, para viver nas favelas, elas foram levadas à criminalidade, porque não tinham trabalho. Então o encarceramento das pessoas negras é uma constatação desse racismo que permanece também. E eu contei para eles, porque alguns deles duvidavam que ainda existiam situações de racismo no Brasil. E eu contei para eles que no ano retrasado eu estava numa loja e eu ouvi um burburinho atrás de mim. Quando eu olhei para trás, tinha um homem bem mais velho que eu, rindo e me perguntando se eu ia andar de moto porque eu estava de capacete. Eu demorei alguns segundos para entender que ele estava fazendo uma referência ao meu cabelo, que na época estava um black power enorme. E aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, o senhor está falando que o meu cabelo é um capacete? O senhor sabia que está sendo racista? Fiquei muito chateada, muito aborrecida. E as vendedoras da loja, também mulheres negras, acabaram dizendo que eu estava atrapalhando as vendas, que eu estava atrapalhando ali, que eu estava fazendo um escândalo desnecessário. E eu, que sofria violência, fui retirada da loja. Eu pensei muito se eu ia ou não à delegacia, mas depois eu achei que não seria efetivo. Eu me senti muito sozinha. Foi uma violência verbal, mas que me diminuiu muito. E eu fiquei muito sem saber o que fazer. Eu contei essa história para minha turma e na semana seguinte apareceu na parede dessa sala de aula uma pichação em que se lia Caroline Cabelo de Capacete. Então isso mostra que o racismo, ele não só aparece, como ele reaparece na minha história, né? Diante dessa narrativa que eu contei para minha turma, eles conseguiram ainda exacerbar o racismo. Então, é como se fosse tão naturalizado na nossa sociedade que as pessoas não entendem a enorme violência que isso significa, a enorme violência que isso representa, que a gente sabe que o racismo no Brasil é um racismo estrutural, né? Que ele estrutura as relações sociais, estrutura as relações de poder, que só existe o privilégio porque existe alguém que não tem direitos, e esse alguém que não tem direitos no Brasil são as pessoas negras. A gente sabe disso tudo, mas essa violência não cessa, ela vai se reinventando e reaparecendo de maneiras muito perversas na sociedade. O que essa situação me ensinou é que é preciso enfrentar o racismo, não é possível calar. Então, se na loja eu não fui à delegacia, nessa situação na escola eu não me calei. E aí eu fui à direção, eu fui ao NEABI, da escola em que eu trabalho, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Eu mobilizei os outros professores da escola, a gente foi à sala da turma, o culpado acabou se manifestando, dizendo que foi ele, pedindo desculpas, se arrependendo. Só que a gente entende que não é uma questão só de punição, é uma questão de educação. E aí a gente fez um ciclo de debates e palestras na escola, espalhamos cartazes pela escola contra o racismo, fizemos uma atividade lúdica com poesia, só de autoria negra, para falar que as pessoas negras têm muito valor. Se a gente não conhece tantas produções de pessoas negras é porque a gente vive um processo de epistemicídio, de assassinato da cultura negra, que não para também, continua acontecendo, na marginalização dos conhecimentos, dos saberes das pessoas negras. Então, diante de uma situação racista e diante de uma sociedade racista, não é possível se calar. A única alternativa é enfrentar e ir conscientizando as pessoas e construindo alternativas e políticas públicas que deem visibilidade às pessoas negras, que deem oportunidades às pessoas negras e que a gente pare de subalternizar o que não
é naturalmente subalterno. As pessoas negras, elas não são naturalmente subalternas, elas são subalternizadas numa sociedade que precisa de que alguns façam um serviço pesado para que outras pessoas tenham privilégio.